de Lisboa. E, portanto, a ideia da cidade pressupõe esta centralidade administrativa que é sempre vinculada, não podemos fugir a isso. Então, nós hoje dizemos, mas porque não há iniciativa local, não há iniciativa local. Não, as cidades foram sempre potenciadas por uma centralidade administrativa local, regional, municipal, o que quer que fosse, devido à sua posição numa rede urbana que está clara, clarificada por parte de um Estado que funciona. Isso não existe em Portugal. Existem duas metrópoles e depois o resto é tábua rasa. Não existe coragem por parte do Estado para criar uma rede municipal, regional, intramédia. Portanto, não existe cidade, é verdade. Existem metrópole, a metrópole contrapõe-se à cidade, hoje isso é mais ou menos consensual no seio da comunidade científica, dos historiadores da cidade, etc., dos antropólogos. A metrópole é uma entidade que se sobrepõe à cidade, que vive e que se erige contra a cidade, contra esta cidade que eu falava há pouco, que é uma comunidade, que tem ainda os seus valores próprios, que é comensurável sob o ponto de vista da relação com a escala humana. A metrópole não. A metrópole é imensa, não é de ninguém, ninguém é da metrópole, cria isolamento, é o espaço do mediático, é o espaço da atividade mediática, da mediação, como há bocado o professor falava, desta mediação que isola as pessoas, ao passo que a cidade é o espaço do público, da coisa pública, da res pública, do sentido de comunidade local. E eu creio que em Portugal é muito difícil, porque não se vêem quaisquer intenções, por termos que sejam, de criar essa rede intermédia que venha a potenciar algumas cidades que ainda poderão ambicionar a sobreviver nessa dimensão. Acho que essa é uma constatação que temos de chegar a curto prazo. Eu tinha mais uma pergunta a fazer, desta vez, aqui ao professor Pedro Zangrado. Se a metrópole está a subjugar todas as mediações, sente-se, enquanto cidadão de Santarém, sente a cidade subjugar à metrópole, à Lisboa, que tudo corre, se assim se pode dizer. E em que ponto é que o património que Santarém tem desaparece na voragem da grande capital, da grande Lisboa, e fica um pouco na penumbra também? Eu acho que essa pergunta, naturalmente, é uma pergunta que naturalmente se põe a cidades que estão próximas de uma grande metrópole. O que acontece é que nós vivemos como há pouco chamava a atenção, numa civilização urbana, não só no mundo inteiro. De resto, a própria construção europeia que se faz é à base de cidades. De resto, um dos grandes períodos da nossa história europeia foi o Renascimento, que era à base de cidades. Hoje não há fronteiras e nós dizemos que vamos a Milão, ou que vamos a Bruxelas, ou que vamos a Lyon, não dizemos que vamos a Itália, ou que vamos a França, porque a cidade é realmente um número de importância, mas mais do que isso, ela alarga-se, como aqui foi dito, às suas periferias, de tal maneira que a cidade, ou até chegamos hoje em dia a pequenos países, serem grandes países, pelo entrar e saída de população diária. É o caso, por exemplo, do Luxemburgo. O Luxemburgo, que é um pequeno país, hoje é um grande país porque as pessoas que vivem na dependência da cidade de Luxemburgo não estão dentro do espaço territorial luxemburguês. Mas isso é uma constante um pouco por todo o mundo. E o que acontece em particular com Santarém, que foi a pergunta, eu acho que há várias, quer dizer, uma ou duas respostas. Por um lado, como eu estou a acabar de dizer, Santarém também tem centenas de pessoas que vão trabalhar a Lisboa e que vêm dormir a Santarém. Queremos parquear ou parcar hoje um carro, hoje já não é tanto assim porque há já onde estacionar, mas estão dependentes de Lisboa, famílias.
E famílias que querem realmente estar dependentes de Lisboa, porque acham que é uma vida relativamente mais barata, que é bom ar, que tem maior qualidade de vida e, portanto, querem viver para aí com, enfim, o custo que isso significa a nível de transporte. Agora, há determinadas cidades, eu até já uma vez escrevi um artigo, a Mesa Redonda dizia isso em Santarém, aqui há uns anos atrás. Santarém era eu perguntava onde é que está o centro histórico de Santarém, porque os próprios conceitos de centro histórico variam. E eu achava que Santarém, nessa altura, e ainda é um pouco, era uma soma de arrabaldes, porque a dinâmica dos centros históricos é variável. Nós que criámos o associativismo, nós trouxemos para a gramática portuguesa muitos novos conceitos e novas expressões. Por exemplo, falarmos em tecido urbano, falarmos em centro histórico, tudo coisas que hoje são perfeitamente normais, ou falarmos em mobiliário urbano, ou falarmos em espírito do lugar, todas estas coisas só nasceram a partir do final dos anos 70, sobretudo nos anos 80, que se estabelece este tipo de conceitos, mas que nasceram todos de uma nova dinâmica. Ora, há cidades, como o caso de Santarém, que estiveram até há algum tempo atrás, penso que com o centro histórico, porque está classificado como centro histórico, aquilo que é uma desertificação, como na maioria das cidades portuguesas, considera-se que, eu próprio dizia, é uma cidade que é uma soma de arrabaldes. Em todo caso, a pessoa, a partir de certa altura, e porque o conceito de evolução do património também varia, hoje o conceito de património está ligado à qualidade de vida. No nosso tempo eram os monumentos, depois era o centro histórico, depois era o ambiente e a associação com a natureza, hoje é a qualidade de vida. E, portanto, há uma evolução também nos próprios conceitos e na própria atitude das pessoas. E eu acho que Santarém hoje tem uma possibilidade enorme de não ser arrabal unicamente, nem soma de arrabaldes, como eu próprio afirmei aqui há uns anos atrás. Portanto, eu fico satisfeito, porque, embora tendo mais idade, vou evoluindo e vou-me contradizendo, e achando que as coisas podem evoluir noutro sentido, de que pode ser um espaço fantástico, até pelas ligações que tem, rodoviárias, não é? Está a meia hora da praia, hoje em dia em Santarém, é mais fácil ir à praia do que estar em Lisboa e ir à Caparica, vai ser menos tempo. E tem várias praias para escolher, desde a Nazaré, São Montinho, a Foz do Orelho, a Praia de Algarve, e estão grande parte delas desertas. Por outro lado está a 1 hora de Évora, está a 2 horas da fronteira. Hoje Santarém tem uma possibilidade de ser um ótimo espaço de vida com qualidade para quem não queira viver na metrópole e nas suas áreas diretamente de influência, naquelas áreas que nós sabemos que são aculturais, de certa maneira, que são o resultado de desenvolvimentos mal equacionados e que provocaram a desertificação em grande parte do interior do país. Mas isso não só acontece em Portugal, isso acontece em muitos outros países, não só em vias de desenvolvimento, mas super desenvolvidos. Dado adiantado a hora e a falta de temperança para os presentes, se calhar porem alguma questão, eu só deixava uma questão no ar. Tomar, Abrantes, Torres Novas. Será que há alguma cidade que está a alargar-se aos arrabaldes e algum desses arrabaldes é a uma das outras duas cidades? Será que alguém de Torres Novas me pode responder? Muito obrigado e não é demais agradecer aos dois elementos que colaboraram através da linguagem gestual, que é algo raro nos congressos em Portugal, nos colóquios, quanto mais em simples conferências. Não vale a pena falar já nas televisões, nos meios de comunicação social. É algo que é realmente de agradecer termos duas pessoas que estão dispostas e estão disponíveis a dar o seu melhor nestas noites que se vão prolongar até 5 de dezembro. Sou o professor José Bandeirinha, sou o professor Rui Carita, sou o professor Pedro Canavarro, muito obrigado. Meus senhores, uma boa noite, muito obrigado, então até à próxima sessão.